Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Sou o pastor Luciano Escala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Recentemente me perguntaram a respeito do conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Tem sido algo praticamente transmitido ao vivo pelas redes sociais, ao vivo pelas emissoras de televisão, porque a cada instante nós recebemos um vídeo diferente desse conflito, tanto da parte dos ucranianos como também da parte dos russos. Eu sou totalmente contra, avesso ao conflito, à guerra. Até porque um dos ensinamentos de Jesus foi: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, a mansidão é uma característica do verdadeiro cristão, do verdadeiro servo de Deus. Então eu sou contrário à guerra. E é interessante que quando nós olhamos para a dinâmica desta guerra, é importante salientar que a Rússia é o segundo maior exército da Terra. Eles possuem um contingente imenso de soldados, armas de destruição em massa, eles possuem bomba atômica. Então, quando nós paramos para analisar esse conflito por esse olhar, nós percebemos que aquilo que está acontecendo é uma covardia. A Rússia, o tamanho do país, o território nacional da Rússia é imenso, é um continente, se comparando com a Ucrânia. Mas algumas coisas são importantes nós salientarmos. Primeiro, o Putin, ele é um líder, ele é o presidente da Rússia, que está no poder com a sua, digamos, ditadura há mais de 20 anos. E a sua ideia é uma ideia extremamente nacionalista. Isso é um aspecto que nós precisamos ressaltar. Qual que é a lógica desse conflito? Porque algumas pessoas, quando ouvem falar, ou veem nas redes sociais acerca desse conflito, talvez não percebam qual é a lógica que existe por detrás desta guerra. Se nós olharmos para o mapa do leste europeu, nós vamos perceber que a Rússia, eu estou aqui com o mapa aberto, a Rússia, ela pega uma grande parte, que vai ali do leste europeu, vai para a Europa Oriental e vai até a Ásia. E se você olhar o final do mapa, lembrando que o globo ele é redondo, claro. Se nós olharmos aqui no final, o que nós temos no outro lado? A América do Norte. Se nós olharmos para os países que fazem fronteira com a Rússia, se você tiver acesso à internet, você pode depois acessar e verificar o que eu estou dizendo. Se você olhar para o mapa do leste europeu, você vai perceber que os países que fazem aqui a fronteira com a Rússia são países que estão ligados com a OTAN. E a OTAN, para aqueles que não sabem, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Para que serve a OTAN? Um dos propósitos da OTAN, que é um grupo de, não me recordo agora se são 30 ou 31 nações, um dos propósitos da OTAN não é proteger apenas os seus países que estão ligados, com esse grupo, com essa organização. Não é apenas a proteção deles, mas é evitar o ressurgimento da antiga União Soviética. Esses países que fazem fronteira com a Rússia, a maioria deles já estão ligados com a OTAN. O interesse da Ucrânia é fazer parte da União Europeia e logo também fazer parte da OTAN. E uma vez que a Ucrânia faz parte da OTAN, facilmente eles poderão implantar no seu território nacional mísseis direcionados para a Rússia. E não são mísseis de longo alcance, mísseis de curto alcance, porque a Ucrânia faz fronteira com a Rússia. Isso já aconteceu no continente americano. Há um tempo atrás, Cuba
queria fazer uma aliança militar com a Rússia, e em Cuba seria instalado mísseis também direcionados para os Estados Unidos da América do Norte. E os americanos foram contra. Rússia recebeu a palavra negativa e essa ideia não foi para frente. O que os ucranianos querem fazer é se ligarem com a União Europeia, mas não somente no aspecto econômico, mas também para implantar no seu território a ligação com a OTAN. É tão fato isso que eu estou dizendo para vocês, que a Rússia já ameaçou mais 2 outros países também da Europa, a Suécia e a Finlândia, que são países também que estão mais para a parte de cima do mapa, que estão também com interesse de se ligarem à União Europeia e logo também participarem da OTAN. Desses países que fazem fronteira com a Rússia, poucos países não estão ligados à OTAN, como por exemplo a Bielorrússia, que também é um país que certamente sofrerá muitos embargos por conta de todo esse conflito que a Rússia tem causado com a Ucrânia. Qual que é a intenção desse vídeo que eu estou postando para vocês? Para justamente mostrar que por trás de tudo que está acontecendo, por trás de tantas mortes, tantas tragédias que nós estamos vendo, é preciso também lembrar que os americanos já quiseram fazer isso quando a Rússia queria se ligar com Cuba. E agora os russos estão, em outras palavras, defendendo o seu território, querendo a OTAN cada vez mais distante das suas fronteiras. É um conflito complexo, não é tão simples para nós entendermos toda essa geopolítica ligada à Europa, daquela região do leste. Não é tão simples compreendermos isso, mas é necessário entender que existem muito mais interesses por detrás de tudo aquilo que a mídia tem mostrado para nós. Um dos vídeos mais impactantes que nós assistimos foi um vídeo de um tanque de guerra passando por cima de um carro. E foi divulgado que aquele tanque era do exército russo passando por cima de um carro de um civil na Ucrânia. Mas aquele tanque, ele não era russo. Os tanques da Rússia, quando você vê as notícias ou pesquisar na internet, os tanques da Rússia, na frente ou na lateral, vai ter a letra Z. Por quê? Para que os caças, ao sobrevoarem e identificarem aquele tanque, eles vão saber, se tiver a letra Z, é um tanque russo. Então eles não podem fazer aquele chamado fogo amigo, né? Atirar no próprio companheiro do exército. Aquele tanque não era russo, aquele tanque era da Ucrânia. Então é preciso nós entendermos que aquilo que a mídia passa nem sempre é o que de fato está acontecendo. É preciso nós entendermos que existem muito mais interesses econômicos, muito mais interesses ligados ao poder, do que simplesmente o interesse de tomar um território. Muitos falam porque a Ucrânia, ela tem ali o Rio Negro, que é interesse econômico. Não é apenas isso, existem outras intenções por detrás desse conflito, que para nós entendermos, nós precisamos compreender um pouco mais da geopolítica daquela região. Infelizmente, a grande verdade é que civis morrem, pessoas que não têm nada a ver com o conflito, pessoas inocentes, infelizmente, padecem. Famílias são destruídas, filhos ficam órfãos, e esse conflito, ele ainda vai tomar proporções muito maiores. A moeda da Rússia, em um dia apenas, ela desvalorizou 30%. Os russos não podem receber dinheiro de fora, de outros países, e nem enviar para fora. Quem sofre com isso não são apenas os russos.
mas todos aqueles que também fazem comércio com os russos. É um conflito que ainda vai gerar muitas proporções, muitas pessoas ainda sofrerão por tudo isso. E a minha oração, como pastor, como líder religioso, é que essa guerra venha cessar e que a paz possa retomar ao leste europeu. Um outro aspecto que eu quero ressaltar nesse vídeo é que existem outros países que estão em conflito. Existem países, por exemplo, como a Síria, que diariamente pessoas são mortas e nós ouvimos muito pouco noticiário a respeito disso. Nós temos conflitos na África, como por exemplo no Sudão, Somália, que nós não recebemos notícia, mas hoje muitas pessoas têm morrido em outros lugares. A mídia tem ressaltado esse conflito da Ucrânia, Rússia, mas existem outros países do mundo que estão morrendo em conflitos. Além das guerras civis internas, onde o nosso país, o Brasil, também sofre. Onde nós encontramos a guerra do crime organizado contra o Estado. E por aí vai. Que Deus abençoe a todos. E a minha oração é que Deus possa trazer paz. Minha oração é que nenhuma bomba atômica venha a ser acionada. Porque isso tem, sim, efeitos terríveis. Se uma bomba atômica da atualidade for acionada, vai ser algo de muita maior proporção do que aconteceu no Japão, lá em Hiroshima e Nagasaki. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e a tua família. Paz e bem a todos.